Pessoal, vamos lá então. Hoje vamos falar de movimentos verticais no vácuo. Movimentos verticais no vácuo. É quando você joga um objeto para cima, quando você deixa um objeto cair, nós vamos estudar todos esses movimentos, tá? Então, o primeiro movimento que nós vamos estudar, ele é conhecido como queda livre. Nós vamos estudar ele como queda livre. Então, o primeiro movimento é o nosso de queda livre. Então, qual é o movimento de queda livre? Queda já diz, né? Eu vou pegar um objeto que vai estar de uma certa altura, vou deixar ele cair. Então, a velocidade inicial dele é quanto? Zero. A velocidade dele inicial é zero. Temos a gravidade, que é voltada para baixo, e a trajetória também vai ser voltada para baixo. Então é por isso, se a trajetória está para baixo, a gravidade está para baixo, então no mesmo sentido. É por isso que a gravidade assume valor o quê? Positivo. Vamos ver as características desse movimento. Ao tocar o solo, próximo do solo, ele vai estar com uma velocidade diferente de zero. A aceleração é constante, então o movimento é o quê? O movimento vertical, ele é um movimento vertical com alteração da velocidade, né? Com alteração constante. Isso quer dizer que ele é um movimento uniformemente o quê? Variado. O U e o V parece muito, né? O movimento uniformemente variado. Então, qual é a outra característica dele? Não sofre influência do ar. Influência do ar ou de outros agentes. Externos. Então, o movimento é vertical com alteração constante. Isso quer dizer que o movimento é uniforme. Não sofre influência do ar ou de outros agentes externos. O que mais? A velocidade inicial. A velocidade inicial é zero. A velocidade inicial é zero. A aceleração da gravidade é positiva. A aceleração da gravidade é positiva. Certo? E aí, você percebe que esse objeto ele está a uma certa altura, né?
Então, como que ficaria nossas equações? Ficaria bem simples assim, ó. Vamos lá. Equações do movimento uniformemente variado para queda livre. Para queda livre. Vamos lá. A primeira equaçãozinha que eu tenho se chama função horária da velocidade. Lembra que nós já estudamos isso. A função horária da velocidade. Qual é essa função? É assim. Velocidade final é igual a velocidade inicial, mais ou menos a aceleração vezes o tempo. Certo? Então essa equação vai ficar como para queda livre? Tá. É só observar. A velocidade inicial lá é zero. Se isso é zero, então vai ficar a velocidade é igual a aceleração é a gravidade, então é a gravidade vezes t. Ficou feio, deixa eu apagar. A gravidade vezes o t. Esta é a função horária da velocidade. Qual outra função que eu tenho? A nossa outra função é a seguinte. Vai ser a função horária do espaço. A função horária do espaço. Qual é ela? Espaço final é igual ao espaço inicial, mais ou menos a velocidade vezes o tempo, mais ou menos a t ao quadrado, dividido por 2. Professor, como que vai ficar ela aí na nossa função? O nosso S é o ó, ele sai de lá, eu vou chamar de H0, tá? Então, comigo, aqui ficou 0, né? Então aqui vai ficar 0, aqui vai ficar 0. Então vai ficar como? A altura é igual a gravidade vezes t ao quadrado dividido por quanto? Por 2. A altura é igual a gravidade vezes t ao quadrado dividido por 2. E aí nós temos a nossa última equaçãozinha de queda livre, que vai ser quem? A equação conhecida como equação de Torricelli. Equação de Torricelli. Como é essa equação de Torricelli? Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais ou menos 2 vezes a aceleração vezes ΔS. Então, esta equação ela vai ficar da seguinte forma. A velocidade inicial é 0, então ela vai ficar velocidade ao quadrado é igual a 2 vezes a gravidade vezes a altura. Então, na verdade, na queda livre, nada mais, nada menos, é o mesmo movimento uniformemente variado, só que muda só o nome das equaçõezinhas, certo? E aí